Se for só do PS, avança. Se for só do PSD, avança. Agora dos dois, esqueçam. Não há processo do Centrão. Isso não existe no Código de Processo Penal. Meus caros, venho falar-vos de Tutti Frutti. E não é dos gelados que o nosso presidente parece comer com atestado de leite. Os gelados também são de leite. Mas não é disso. É do processo que a TVI trouxe no seu Jornal Nacional, Telejornal da Noite, no final da semana passada. Um processo que anda a ser investigado desde 2016. Sim, ouviram bem, 2016, mas atenção, depois de Cristo, calma, o processo também não é assim tão antigo, é depois de Cristo. E portanto ainda só lá vão 7 anos. Claro que, como sabemos, tudo que seja mais do que 5 está prescrito e portanto, como ninguém foi constituído arguido, isso é para esquecer. Medina não foi constituído arguido, portanto os 2 primeiros anos já foram. Pode Medina ter feito as maiores tropelias à justiça, que eu não acredito, claro, que esses primeiros 2 anos é como se não tivessem existido. Já foram. Mas ainda há os últimos 5. E eu logo naquele dia em que a TVI veio com essa bomba pela mão da Sandra Felgueiras, eu tive a oportunidade de, no vídeo que fiz nessa mesma noite, lançar a dúvida. Mas por que raio é que isto sai a público? Bom, mas este é o modus operandi da justiça, ou de alguns elementos da justiça em Portugal, quando realmente veem que tudo vai prescrever, que não vão ter hipótese de acusar ninguém, porque o processo está na 6ª secção. A secção da cesta do lixo. Como sabem, dos papéis. Quando os procuradores veem que estiveram a trabalhar anos para nada, que entretanto os primeiros anos de crimes até já prescreveram, bom, é uma tentativa desesperada para chamar a atenção à opinião pública e ao país que vive realmente numa república do Pantanal ou do Bananal, porque tudo o que seja determinados processos é certo e sabido que não avançam. E então, se nesse processo estiverem envolvidos trutas do PS e do PSD, no mesmo processo, bem, isso é de certeza que não avança. Se for só do PS, avança. Se for só do PSD, avança. Agora dos dois, esqueçam. Não há processo do Centrão. Isso não existe no Código de Processo Penal. Se o processo for do Centrão, é para arquivar imediatamente. E é realmente o que está a acontecer. Estava-se a esperar pacientemente que os prazos prescrevessem para depois se dizer, olha, como se diz, com as contas dos partidos, as contas anuais dos partidos, nomeadamente quando há campanhas eleitorais, todos os partidos conhecidos, os grandes, do Centrão, é uma coisa, todos eles violam a lei, todos eles gastam mais do que podiam e do que deviam, violando claramente a lei, mas depois essas investigações nunca dão em nada, porque prescrevem. É que não há tempo, como diz agora a Procuradora-Geral da República, diz que não há meios, não há pessoas suficientes para investigar os políticos. Se for para investigar um desgraçado que não pagou uma multa de 50 euros e acaba por ir para a cadeia por isso mesmo, bem, aí já há gente mais que suficiente para. Se for para investigar um caso qualquer muito mediático que não envolva políticos, bem entendido, bem, isso vemos pelas notícias, é aos 200, 300 investigadores, 400 investigadores que trabalham durante anos num processo para conseguir levar a tribunal um grupo de assaltantes, por exemplo, uma associação criminosa, uma família étnica, qualquer coisa que tenha perpetrado aí 50, 100, 200, 300 crimes, primeiro deixam-nos perpetrar e depois vão atrás deles. Eu não estou a exagerar. Aqui há uns anos havia um gangue que já tinha assaltado 300 caixas multibanco, ou 200 e tal, finalmente foram apanhados, 300, 400 investigadores tiveram anos atrás deles e foi-nos garantido que a partir dali nunca mais ninguém assaltaria nenhuma caixa multibanco, pois, meus caros, foi logo no dia seguinte que houve outro assalto. Bom, sabemos que isto é assim, não há só um gangue, há dezenas de gangues. Isto é como os incendiários. Quando aparecem 4 que são detidos, há 400. Aqueles foram os 4 papalvos que se deixaram apanhar. Voltando ao Lucília Gago, ela diz que realmente não há meios suficientes para investigar os políticos. E por isso aquele processo já tem 7 anos e se ninguém tivesse feito nada, se a TVI não tivesse trazido a público, pois estaria mais 7 anos na gaveta, de maneira que tudo prescrevesse e tudo acabasse em bem para os políticos e em mal para Portugal, como é evidente. Mas a nossa Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, ela assumiu então ontem que a investigação a Fernando Medina, Ministro das Finanças, e a Duarte Cordeiro, Ministro do Ambiente,
No caso Tutti Frutti, estamos a falar de 2 ministros, um deles dos mais importantes. Essa investigação está parada, disse ela, que estava parada, e portanto ela pediu a sua aceleração. Bem, só pediu a aceleração porque o escândalo arrebentou, chegou às televisões, não é verdade? A PGR quebrou o silêncio 10 dias depois de terem sido divulgadas as escutas e e-mails na comunicação social. Questionada pelos jornalistas, a PGR justificou os atrasos no caso da investigação que atinge o PS e o PSD, que nasceu em 2016, justificou com a falta realmente de recursos. Não é caso único, é uma situação muito específica, que passa pela falta de recursos, diz ela. E, portanto, é nesse domínio que nos situamos, diz ela. É uma particular atenção e resposta que tem que ser dada para ultrapassar os constrangimentos que são detectados. Bem, esta frase quer dizer rigorosamente zero. Mas, se o caro leitor acha que isto é um pequeno processo, eu digo-lhe já que não. Em causa neste processo estão suspeitas de um pacto eleitoral entre o PS e o PSD e ainda suspeitas sobre Medina, enquanto Presidente da Câmara de Lisboa, e o seu número 2, à data, que era justamente Duarte Cordeiro. Agora vejam, são mais de 500 escutas, 500, não são 5, não são 50, 500 escutas com relevância criminal que foram transcritas para aquele processo, disse o Ministério Público. E dezenas de e-mails, há quem diga até centenas de e-mails, que também foram apreendidos em 2018 pela Polícia Judiciária. Medina foi um dos alvos, assim como o ex-vereador do urbanismo, Manuel Salgado, sobre quem tanta tinta correu, pois ele era o dono da Câmara toda. Manuel Salgado era, segundo alguns conhecedores, o verdadeiro presidente da Câmara, pois era ele que tratava do urbanismo, geria 400 e tal milhões de euros por ano, aprovava os projetos que queria, alterava os que não queria e simplesmente recusava os outros. Ele fazia o que queria numa empresa que criaram dentro da Câmara só para ele, para justamente não ter que passar cavaco a ninguém. Manuel Salgado saiu em low profile depois de um grande escândalo e foi para a Par Pública, que é outro ninho de interesses privados gigantesco, que entre outras empresas também controla a TAP. Para perceberem o polvo que isto é, eles são afastados da ribalta quando toda a gente está sobre eles, com a atenção a olhar para eles, mas metem-nos no outro lado em low profile, na penumbra, onde continuam a gerir os mesmos milhões, ou neste caso, até bastantes mais. A Par Pública gera muitos mais milhões do que geria a própria Câmara Municipal de Lisboa. E o que faz a investigação? Nada. Deixa passar o tempo. Mais uma belíssima frase da Procuradora-Geral da República. Aquilo que importa é identificar em concreto o modo de ultrapassar os constrangimentos e fazê-lo com a maior brevidade possível para que seja ultimada a investigação em todas as múltiplas dimensões. Quer dizer, rigorosamente, nada. Recordo então que os ministros Fernando Medina e Duarte Cordeiro estão a ser investigados há vários anos, mas nenhum até hoje foi constituído arguido. Nenhum. Portanto, como sabem, ao fim de 5 anos o processo prescreve. O processo investiga suspeitas de crimes como abuso de poder, prevaricação, favorecimento pessoal, corrupção, peculato ou participação económica em negócio. Tudo. Desde 2016, nenhum dos dois foi constituído arguido. Agora, a cereja no topo do bolo, meus caros. Já percebemos que não há meios, segundo a própria Procuradora-Geral da República, para investigar políticos do Centrão. Para isso não há meios. Mas querem apostar que vai haver meios para investigar a fuga de informação para as televisões? Ora, ouçam esta. Lucília Gago esclareceu que a divulgação das escutas está a ser alvo de um processo por violação do segredo de justiça para determinar a fuga de informação. Ora, estão a ver que para investigar a violação do segredo de justiça, a fuga de informação, para isso já há novamente recursos. Só não há recursos para investigar os políticos do Centrão. Para isso é que não há. Meus caros, até dá vontade de rir de tão ridículo que é.
como é que esta senhora tem coragem de insultar desta forma a inteligência dos portugueses? Como é que esta senhora socialista dos quatro costados desde sempre, por isso chegou onde chegou, tem a coragem de insultar os portugueses, dizendo-lhes que, apesar do processo Tutti Frutti, que tem 500 escutas telefónicas, centenas de e-mails onde aparece carrapachadinho as trocas de favores entre PS e PSD, nas distribuições de lugares nas juntas de freguesia de Lisboa, como é que ela diz que para isso não há tempo, não há gente, não há nada, mas para investigar a fuga de informação que permitiu ao povo perceber o grau de podridão, de putrefação da justiça portuguesa, para investigar isso já vão aparecer e já vão ser escalonados mais não sei quantas centenas de investigadores. Esta é realmente a podridão da justiça portuguesa, levada a efeito pelo Partido da Socialista, que desde aquele episódio da nomeação do Procurador Guerra, Procurador Europeu, as nomeações para o Tribunal de Contas cirúrgicas, e agora este processo, sabendo nós que há milhares de outros, milhares e milhares de processos, casos de corrupção, nenhum deles foi investigado. E quando são investigados, acabam todos desta forma, na gaveta, na sexta secção, na cesta dos papéis, como é óbvio. Agora, meu caro português e leitor, abra os olhos, porque se você não os abrir, ninguém lhes vai abrir. Faça gosto, partilhe e comente para chegarmos cada vez mais longe. Obrigado.